São precisos dois para dançar o tango. Criar interações recíprocas. Objetivo do capítulo: ajudá-lo a desenvolver rotinas de interação conjunta e interações recíprocas com o seu filho nas atividades diárias de brincadeira e cuidados, para que o seu filho se envolva e se comunique mais consigo. Por que as interações recíprocas, tomada de turnos, são tão importantes? Uma das habilidades mais importantes que qualquer criança desenvolve durante a interação com os outros é aprender a tomar turnos. A capacidade de cooperar em trocas de dar e receber é fundamental para o desenvolvimento social e para a comunicação. Pense em jogos de tabuleiro, conversas, a fila do supermercado, serviços religiosos, reuniões, danças, brincadeiras de faz de conta. Todas essas interações sociais se baseiam na tomada de turnos. Reserve um momento para refletir sobre suas interações sociais com outras pessoas e considere todos os momentos em que ocorrem essas trocas. Não estamos nos referindo a interações estruturadas em que uma pessoa diz, é a minha vez e a outra espera. Estamos nos referindo à tomada de turnos natural que acontece em conversas entre adultos, jogos sociais entre pais e filhos e interações divertidas entre crianças pequenas. Por exemplo, quando uma criança pega um balde e começa a encher de areia enquanto outra observa, em seguida, a outra se aproxima para também colocar areia no balde. Observe duas pessoas interagindo e você verá essa tomada de turnos natural por toda parte. Mesmo crianças pequenas têm consciência da tomada de turnos, algo que os pais frequentemente experimentam ao brincar com seus bebês. Um pai pode fazer uma careta e o bebê pode olhar para os olhos dele com um sorriso e uma risada de prazer. Isso é o turno do bebê, e é provável que os pais respondam tomando outro turno e fazendo outra careta. Esse padrão de tomada de turnos também ocorre nos jogos vocais. O bebê emite um som apenas por diversão e os pais tomam o turno imitando o som. Em seguida, o bebê assume o turno novamente e imita o som novamente ou observa e sorri, e os pais respondem novamente. Quando os bebês começam a andar, continuam a utilizar essa estrutura de tomada de turnos em jogos de interação e imitação com adultos e outras crianças. Em uma forma muito familiar de brincadeira, uma criança de 2 anos observa outra criança fazendo algo e depois a imita, e a outra repete a ação, e assim por diante. Nessas interações, o que pode parecer apenas uma brincadeira divertida na verdade é uma aprendizagem séria. Cada pessoa na interação ajusta sua resposta à resposta da outra pessoa, e ambos os parceiros constroem sua interação recíproca. Por exemplo, um menino abre a boca e levanta os braços quando uma torre de blocos cai. Seu parceiro derruba sua torre de blocos e faz os mesmos gestos. A primeira criança observa essa imitação com prazer e depois a expande, adicionando ficar em pé com um salto da próxima vez que a torre cai. As crianças pequenas usam esse comportamento para aprender muito com outras pessoas. Elas observam pessoas que são interessantes ou importantes para elas, observam as ações e palavras das outras pessoas e as guardam em suas mentes para tentar entender e lembrar. Elas podem imitá-las imediatamente ou mais tarde, para praticar e aprender o que a outra pessoa estava fazendo. É por meio desse tipo de aprendizagem social que as crianças pequenas aprendem muito, mesmo sem serem ensinadas diretamente. A tomada de turnos também estabelece um tipo de equilíbrio nas interações. Ninguém lidera e ninguém segue. Em vez disso, os dois parceiros assumem turnos de liderança e seguir. Um lidera e o outro segue. Em seguida, quem estava seguindo pode liderar algo novo, e o antigo líder agora se torna o seguidor na nova rotina. Isso é chamado de controle compartilhado do brincar. Quando os parceiros compartilham o controle, a atividade é equilibrada. Ambos os parceiros lideram e ambos os parceiros seguem. Isso requer que cada um deles se comunique reciprocamente. Nenhum deles controla o outro ou a atividade. Eles compartilham o controle e trocam a liderança entre si. Seu filho assume o controle ao escolher objetos, brincar com um brinquedo, recusar um brinquedo, fazer birra ou buscar algo, falar ou comunicar com os olhos, corpo e expressões faciais. O leitor assume o controle ao oferecer uma escolha, mostrar um brinquedo, entregar algo ao seu filho ou fazer uma pergunta. Compartilhar o controle na tomada de turnos cria uma atividade que ambos os parceiros constroem juntos, uma atividade compartilhada. O equilíbrio entre os parceiros aumenta as oportunidades de aprendizagem disponíveis para a criança.
Isso promove a iniciativa e espontaneidade da criança, dando ao seu filho algum controle. Isso também direciona a atenção da criança para o parceiro quando o parceiro assume a liderança, focando essa luz de atenção no parceiro, o líder. Cada mudança de luz destaca uma oportunidade de aprendizagem para a criança. O que acontece no autismo? As rotinas de brincadeiras sociais, rotinas sociais sensoriais, que encorajamos você a desenvolver com seu filho no capítulo 5 são baseadas na tomada de turnos. As interações recíprocas em que você inicia um jogo, seu filho responde mostrando que está gostando e quer mais, e você continua o jogo são essenciais para desenvolver a percepção da criança sobre a tomada de turnos e o propósito da comunicação. Isso é fácil para a maioria das crianças, mas torna-se muito mais difícil para crianças com transtorno do espectro do autismo, PAN. Elas podem estar menos conscientes dos turnos do parceiro porque estão menos sintonizadas com as comunicações sutis dos olhos, rosto e voz que são tão significativas para a maioria dos bebês. Para crianças com PAN, a quantidade dessas comunicações parece ser reduzida. Johnny queria muito brincar com seu filho de 2 anos, Jacob. Ele era seu primeiro filho e ela desejava ser uma boa mãe e uma excelente parceira de brincadeiras para ele. Ela comprou muitos brinquedos usados para crianças pequenas e liberou muitas prateleiras na estante da sala para todos esses brinquedos. No entanto, ele só queria brincar com seus carrinhos e fazê-los deslizar para trás e para frente na beira da mesa de café ou no tapete. Ele gostava de ver as rodas girando enquanto manobrava os carrinhos. Johnny tentou brincar com os carrinhos de Jacob, mas ele ficava zangado quando ela os tocava e queria que ela os devolvesse. Ela tentou mostrar a ele como funcionava a garagem de brinquedo, mas ele não demonstrou interesse. Jacob pegava os carrinhos, deitava-se de lado no chão e os fazia deslizar para trás e para frente no tapete. Era triste vê-lo se afastar para brincar sozinho. Johnny sentia-se uma mãe fracassada e não sabia o que fazer. Por que isso é um problema? Quando crianças pequenas com transtorno do espectro autista, PAN, não estão sintonizadas com as comunicações de seus pais ou não respondem a essas comunicações, tomada de turno, elas perdem a oportunidade de desenvolver habilidades importantes, imitação, compartilhamento de emoções, que apoiam a comunicação. O risco é que essas crianças pequenas com PAN continuem brincando principalmente sozinhas, em vez de envolverem os pais em suas atividades ou buscarem respostas sociais dos pais. Elas podem se afastar cada vez mais do mundo social ao seu redor e de todas as experiências de aprendizado cruciais disponíveis nesse mundo. Essa falta de envolvimento inicial não apenas interfere em sua aprendizagem, mas também ocorre durante um período muito sensível de desenvolvimento cerebral, quando as células cerebrais estão especialmente prontas para absorver e processar informações linguísticas e sociais. Esse período sensível dura apenas alguns anos durante a infância, e queremos garantir que essas conexões cerebrais em desenvolvimento recebam as informações necessárias para aprender o processo de comunicação social. Felizmente, existem muitas maneiras de aumentar o tom da sua comunicação e fazer com que as oportunidades de aprendizado nas tomadas de turno se destaquem para seu filho. Neste capítulo, vamos nos concentrar em assumir a vez durante brincadeiras com brinquedos ou outros objetos, bem como em outras atividades diárias, para que seu filho não perca mais oportunidades de aprendizado inerentes às interações sociais, mas aprenda a guardar respostas, a imitá-lo no jogo, a usar gestos e palavras e experimentar a diversão da interação social. O que você pode fazer para aumentar as habilidades de tomada de turno do seu filho? Existem 6 etapas específicas que você pode seguir para aumentar a participação do seu filho na tomada de turno. Etapa 1. Compreender a estrutura de 4 partes das atividades conjuntas para a tomada de turno. Etapa 2. Começar a praticar. A preparação envolve estabelecer a atividade conjunta. Etapa 3. Definir o tema. Etapa 4. Expandir a atividade conjunta, adicionando variações. Etapa 5. Encerrar a atividade conjunta e fazer a transição para a próxima. Etapa 6. Desenvolver atividades conjuntas durante outras rotinas diárias para promover múltiplas áreas do desenvolvimento. Nas próximas páginas, descreveremos como realizar cada uma dessas etapas, incluindo ideias de atividades que você pode experimentar e sugestões sobre o que fazer para resolver problemas que possam surgir. Etapa 1. Compreender a estrutura de 4 partes das atividades conjuntas para a tomada de turno.
Existe uma estrutura específica para realizar jogos com crianças muito pequenas que é especialmente rica em oportunidades de aprendizado para a comunicação social e a tomada de turno. As atividades conjuntas, ou rotinas de atividades conjuntas, foram originalmente descritas e nomeadas por um influente cientista da linguagem. 1. Uma atividade conjunta é como uma conversa que envolve uma série de turnos entre você e seu filho, com base em uma atividade compartilhada. No capítulo 5, você aprendeu a construir rotinas sociais sensoriais, principalmente aquelas que não envolvem brinquedos ou objetos. Neste capítulo, você aprenderá a fazer o mesmo, mas com brinquedos e outros objetos, criando rotinas de atividades conjuntas que podem durar de 2 a 5 minutos para crianças muito pequenas. A estrutura consiste em 4 partes, cada uma delas será abordada nas próximas etapas deste capítulo. Um dos dois escolhe um brinquedo e começa a fazer algo com ele, a preparação. Em seguida, o outro se junta à mesma atividade, imitando um ao outro, desenvolvendo algo juntos ou tomando turnos para realizar a mesma atividade, o tema. Ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo pode se tornar entediante e repetitivo, então, após um tempo, você introduz variações no jogo, as variações. Durante as variações, a estrutura de tomada de turno continua e ambos continuam a brincar reciprocamente, mas de maneira um pouco diferente do início. 4. À medida que o interesse do seu filho pela atividade diminui, você sabe que chegou a hora de iniciar uma nova atividade. Assim, ambos encerram essa atividade e seguem para outra coisa, a transição para uma nova atividade. A nova atividade começa com outra preparação ou início e segue pelo tema, uma ou mais variações e outro encerramento. Explicação: o equilíbrio entre os parceiros e a estrutura de um tema compartilhado, que são características fundamentais das atividades conjuntas, aumentam as oportunidades de aprendizado. A interação recíproca da tomada de turno coloca repetidamente cada parceiro sob o holofote de atenção do outro. Sempre que é a vez do seu filho, o holofote de atenção dele está focado em você, ele vê o que você está prestes a fazer, escuta suas palavras, observa o efeito de suas ações e pode aprender com elas. Em seguida, é a vez dele, e ele pode praticar imediatamente o que acabou de ver e ouvir, com sua ajuda, tornando-se um aprendiz ativo nesse processo. Seguir os interesses do seu filho em um tema que ele compreenda faz com que o propósito de suas ações fique claro para ele, ajudando-o a extrair significado de seus gestos e palavras. Na variação, ao adicionar novos materiais para brincar ou novas ações a um jogo, você adiciona interesse à atividade, evita que ela se torne muito repetitiva e entediante, e ajuda seu filho a manter a motivação para continuar participando da atividade e continuar aprendendo, praticando e fortalecendo novas habilidades. Por fim, encerrar a atividade e fazer a transição de forma organizada permite manter a atenção do seu filho durante a transição, além de ajudá-lo a antecipar o que virá em seguida. A estrutura das atividades conjuntas permitirá que você auxilie seu filho a desenvolver uma ampla variedade de habilidades precoces de comunicação social, compreender e usar a linguagem do dia a dia, imitar ações que crianças da mesma idade imitariam e brincar de maneira flexível e criativa com os outros. Jocelyn comprou um brinquedo novo para seu filho de 3 anos, Rashid, um quadro redondo de pinos com 6 grandes pinos vermelhos que giravam. Ela achava que seria um bom brinquedo para ele. Os pinos eram grandes o suficiente para ele segurar facilmente e o objetivo do brinquedo era claro. No entanto, era difícil chamar a atenção do filho tempo suficiente para mostrar algo novo. Ela decidiu mostrar o brinquedo para ele enquanto ele estava sentado na cadeira alta, lanchando. Era o momento em que ele ficava sentado quieto por algum tempo e olhava para ela. Então, quando Rashid estava terminando as bolachas, Jocelyn colocou o brinquedo na mesa da cozinha, bem na frente da cadeira dele. Ela colocou os pinos na base, um por um, enquanto narrava suas ações. Olha, bebê, isso é um pino. Encaixa aqui. Outro e mais outro. Eles entram aqui. Quando todos os pinos estavam encaixados, ela girou a base e eles rodaram. Essa foi a fase de preparação. Rashid observava atentamente enquanto terminava de mastigar. Em seguida, Jocelyn retirou rapidamente os pinos, colocou a base na bandeja da cadeira alta e entregou um pino a ele. Ele fez um esforço e ela o ajudou a inserir o pino no buraco. Esse era o tema. Depois, entregou-lhe mais um e depois mais um.
Ela o ajudou conforme necessário, tornando fácil para a criança. Depois de inserir 3 pinos, ela inseriu um, sua vez, e em seguida entregou outro. Em seguida, inseriu os outros 2 rapidamente para continuar a atividade e manter o interesse do filho. Quando todos os pinos estavam inseridos, ela fez a base girar, variação, o que ele adorou. Em seguida, ela retirou a maioria dos pinos e os guardou em um recipiente de plástico, deixando 2 inseridos para que ele pudesse tirá-los. Ela o ajudou a colocá-los no recipiente, encerramento. Depois, ela retirou a base da bandeja da cadeira alta e colocou o filho no chão. Jocelyn conseguiu a atenção e a participação do filho durante toda a atividade. Ela se sentiu feliz com o sucesso daquela nova rotina de brincadeira. Passo 2. Começar a praticar. A preparação envolve estabelecer atividade conjunta. Explicação. A fase de preparação é importante porque é quando você chama a atenção do seu filho. Você usará os brinquedos dele como preparação para demonstrar o tema e introduzir novas ações que gostaria que ele compreendesse e imitasse. Por exemplo, a preparação pode ser um conjunto de blocos que você sabe que seu filho gosta. Em um momento em que ele esteja desocupado, você pode começar a preparar a atividade pegando os blocos de um recipiente e dizendo: "Vamos brincar com os blocos, eu tenho os blocos. Sente-se. O bloco vai aqui em cima, outro bloco vai aqui em cima." Certifique-se de estar em uma boa posição corporal, sentado frente a frente com seu filho. Uma boa comunicação decorre da capacidade de ver os olhos, expressões faciais, gestos, movimentos corporais e palavras um do outro. Agora que o tema está preparado, entregue alguns blocos ao seu filho. A tomada de turno do seu filho pode ser imitar o que você acabou de fazer, como empilhar outro bloco na torre ou estender a mão e dizer "BA" para bloco, como um sinal de que está motivado para continuar a atividade. Ou ele pode começar a fazer outra coisa com os blocos. Se for esse o caso, incentive-o e ajude-o a construir a torre ou começar uma torre só dele. Isso é o tema. Haja de forma recíproca, cada um tomando sua vez e continuando a construir a torre. Em seguida, faça acontecer a variação, derrube os blocos. Isso geralmente é muito engraçado para as crianças. Depois, recomece. Outra variação pode ser alinhá-los e fazer um carro deslizar pela estrada ou posicioná-los em forma de quadrado como uma casa para os animais. Quando a criança começar a perder o interesse ou ficar sem ideias, é hora de arrumar. Arrume antes que seu filho se afaste, para que ele possa ajudá-lo a colocar os blocos no recipiente e guardá-los. Em seguida, é hora de pegar outro brinquedo. E vai lá, uma atividade conjunta de 4 partes com tomada de turno. Atividade: escolha brinquedos ou atividades que serão úteis para estabelecer a preparação e se tornarão o tema da brincadeira. Geralmente, tentamos escolher o mesmo tipo de objetos com os quais outras crianças da idade do seu filho brincariam, tanto brinquedos quanto objetos domésticos, por exemplo, panelas, tampas ou outros itens de cozinha ou banheiro. Dessa forma, seu filho saberá como brincar com esses objetos quando estiver com crianças da mesma idade. Provavelmente, seu filho já escolhe objetos para brincar sem sua ajuda. Se não for o caso, você pode escolher 1 ou 2 brinquedos ou objetos que pareçam interessantes para seu filho. Aqui estão algumas ideias para selecionar objetos ou brinquedos para a fase de preparação. Escolha objetos ou brinquedos que tenham várias peças ou permitam que seu filho faça diferentes coisas com eles. Brinquedos que envolvem apenas uma ação ou uma peça dificultam a tomada de turno, a introdução de um tema ou a adição de variações. Quando há múltiplas peças ou ações, ou ambos, tanto você quanto seu filho podem tomar a vez enquanto fazem algo juntos ou fazem algo acontecer, isso é conhecido como controle compartilhado. Exemplos incluem blocos de construção, encaixes, livros, um balde com animais de brinquedo, brinquedos com bolas para inserir, balançar em um balanço, etc. Cuidado! Brinquedos eletrônicos são muito difíceis de usar em atividades conjuntas, pois as crianças tendem a querer repetir a mesma ação várias vezes. Isso dificulta a tomada de turno, a introdução de variações ou captar a atenção da criança. Por fim, se seu filho já estiver brincando com um objeto, tente juntar-se a ele em vez de introduzir um novo brinquedo.
Como mencionado no capítulo 5, juntar-se ao seu filho permite seguir o interesse dele em vez de tentar desviá-lo. Certifique-se de estar corretamente posicionado, sob o holofote da atenção dele, interagindo e pronto para se juntar a ele no tema. Você pode se juntar ao tema do seu filho, tomar a vez e depois introduzir uma variação. Se seu filho já está brincando com um objeto, siga todos os passos para estar sob o holofote da atenção dele. Os melhores momentos de ensino surgem quando seguimos a liderança das crianças em vez de tentar desviar sua atenção. Acredite! Existem pesquisas sobre isso. Cuidado! Evite usar objetos que seu filho deseje muito ou use para ações altamente repetitivas e ritualizadas. É realmente difícil desenvolver atividades conjuntas com objetos que seu filho maneja de maneira muito especial, repetitiva ou ritualizada e que ele quer apenas para si. Às vezes, é possível, não custa tentar, mas se a criança resistir a que você tome a vez com esse objeto ou não variar a forma como lida com ele, pode ser que ela tenha dificuldade em mudar seus padrões de comportamento. Dica útil: às vezes, as crianças querem segurar constantemente objetos pequenos favoritos, mas os deixam de lado para brincar com outros brinquedos. Se você ainda consegue realizar atividades conjuntas mesmo com os objetos favoritos presentes, significa que esses objetos não estão interferindo e você não precisa lidar com eles. No entanto, se uma criança passa o tempo todo focada em segurar ou manipular seus objetos favoritos e não consegue direcionar sua atenção para mais nada, provavelmente é uma boa ideia começar a limitar esses brinquedos cativantes. Coloque os brinquedos favoritos fora do alcance da criança ou os esconda, permitindo que seu filho brinque com eles apenas em momentos específicos, como no carro, antes de dormir, na cadeira alta enquanto espera pela refeição ou durante o tempo em que você precisa preparar o jantar. E se seu filho não tiver interesse algum em objetos? Consulte novamente o capítulo 5 e desenvolva primeiro um repertório de rotinas sociais sensoriais. Após estabelecer essas rotinas, comece a trabalhar a causa e efeito das brincadeiras com objetos nessas rotinas sociais sensoriais. Brincadeiras com objetos de causa e efeito são aquelas em que você realiza uma ação em um brinquedo ou cria um grande evento com o brinquedo, fazendo algo interessante acontecer como resultado de uma ação no brinquedo. Por exemplo, você pode brincar de pegar uma rotina social sensorial, mas no final da brincadeira, pode pegar uma bola, perseguir seu filho com ela e então jogar a bola em uma cesta. Use maracás em uma dança durante uma rotina social sensorial musical que você e seu filho gostam. Agite os maracás e depois entregue-as ao seu filho para que ele também as agite como parte da rotina. Observe que, nessas descrições de atividades conjuntas com objetos, estamos quebrando as regras utilizadas nas rotinas sociais sensoriais de não permitir que as crianças brinquem com objetos. Isso ocorre porque agora estamos expandindo uma rotina social sensorial básica para incluir a tomada de turno e desenvolver o interesse da criança em atividades com objetos compartilhados. Em outras palavras, você pode usar a rotina social sensorial familiar como preparação e tema para a brincadeira e, em seguida, usar o objeto para variar o tema, variação. Resumo do passo 2. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas acima, descobriu atividades com objetos ou brinquedos que serão usados como tema principal de uma atividade conjunta. Verifique se concorda com a maioria das afirmações na lista de verificação a seguir. Se concordar, agora você possui habilidades importantes para tomada de turno e para ensinar durante atividades conjuntas, conhecimentos que você utilizará no passo 3. Caso contrário, continue experimentando durante as rotinas de brincadeira e cuidado até encontrar atividades que atendam a cada afirmação. Checklist da atividade: estou preparando uma atividade conjunta com meu filho? Meu filho está brincando com brinquedos ou objetos que outras crianças da idade dele normalmente brincariam. Os objetos ou brinquedos têm várias peças que podem ser compartilhadas durante a brincadeira. Diferentes ações podem ser realizadas com o objeto ou brinquedo para evitar que meu filho repita sempre a mesma ação. Todos os brinquedos ou objetos mecânicos com botões para ligar e desligar foram removidos ou escondidos, ou as pilhas foram retiradas. Lembrei-me de posicionar meu filho na minha frente e se sentar ou ficar de pé em uma posição confortável, sentado no chão, em uma cadeira adequada ao seu tamanho ou em pé ao lado de uma mesa com uma boa altura para brincar.
Lembrei-me das regras de como seguir os interesses do meu filho, me juntar a ele e imitar ou expandir suas ações durante a brincadeira. Estou ciente das 4 partes: preparação, tema, variação e encerramento, à medida que avançamos por elas. Os pais de Kyle pensaram nos diferentes objetos que Kyle apreciava e que também seriam adequados para desenvolver habilidades de atividades conjuntas e tomada de turno. Eles decidiram experimentar apenas os brinquedos que envolviam várias peças. Eles reorganizaram os brinquedos de Kyle, deixando à vista aqueles com várias peças e guardaram em armários ou na despensa os demais, pelo menos por um tempo. O resultado foi uma área de brincadeiras contendo blocos de plástico, quebra-cabeças de animais, marcadores e adesivos, adereços para se vestir, colares, bolsas, chapéus, pulseiras, óculos de sol, massinha de modelar, animais de fazenda e tambores de brinquedo. Os pais de Kylie decidiram incluir também os livros favoritos dela, além de alguns novos, pois queriam incentivar e compartilhar esse interesse com ela. Eles pensaram em fazer a tomada de turno com ela virando as páginas de um livro. Introduziram cada um dos brinquedos em uma caixa transparente de plástico para sapatos, para que todas as peças permanecessem juntas e visíveis para Kylie quando ela e um dos pais estivessem decidindo qual usar para brincar. Dessa forma, eles incentivaram Kylie a pedir ajuda para tirar os brinquedos das caixas e também evitaram que ela se tornasse desorganizada por ter muitos brinquedos disponíveis ao mesmo tempo. Eles descobriram que, ao fazer isso, organizavam a brincadeira de Kylie desde o início, pois os pais e a criança podiam escolher juntos qual caixa de sapatos levar para a mesa, sofá ou chão. Da mesma forma, quando era hora de arrumar, a caixa de sapatos estava próxima para que eles pudessem ensinar Kylie a guardar todos os brinquedos e colocar a caixa na prateleira antes de escolherem a próxima caixa de sapatos. Então, e Rashid? Depois de revisarem a lista de atividades do passo 2, os pais de Rashid decidiram se livrar dos brinquedos eletrônicos. Não apenas era extremamente difícil conseguir que o filho olhasse para eles quando estava fixado nos sons e luzes, mas quanto mais tempo ele passava com esses brinquedos, mais envolvido estava em atividades como bater no braço e balançar o corpo. No entanto, os pais de Rashid entendiam que o filho poderia precisar de incentivo e ajuda para desenvolver interesse por brinquedos não eletrônicos. Antes de iniciar as atividades conjuntas, eles selecionaram um conjunto de objetos e brinquedos para descobrir de quais ele poderia gostar. Observaram Rashid brincando com uma bola em uma rampa, colocando a bola no topo e observando-a deslizar pelo túnel, encaixando pinos em orifícios e tocando as páginas de livros com texturas. Os pais ficaram radiantes ao ver Rashid prestando atenção e parecendo apreciar vários brinquedos não eletrônicos, que também envolviam várias peças, bolas, pinos, páginas, que poderiam ser tocadas, entregues e usadas para tomar a vez e imitar durante a brincadeira. Os pais de Rashid sentiram que agora tinham um ponto de partida para as atividades conjuntas com o filho e releram as perguntas da lista de verificação do passo 2 com essas novas rotinas em mente. Passo 3. Definir o tema. Explicação. É necessário criar um tema dentro da brincadeira, algo em que tanto você quanto seu filho possam tomar a vez para transformar a atividade em uma interação compartilhada. Isso permite que a atividade se torne realmente conjunta e as trocas de vez ocorram. Se o seu filho definir o tema, por exemplo, pegando um rolo para enrolar a massa de modelar, fazendo um carro deslizar para frente e para trás ou começando a empilhar blocos, siga a liderança da criança e tome a sua vez fazendo a mesma coisa. Quando for a sua vez, você pode simplesmente imitar o que seu filho está fazendo usando outras peças do material. Por exemplo, a sua vez pode ser adicionar outro bloco à torre, usar um segundo rolo em um pedaço de massa de modelar ou pegar outra bola e inseri-la no tubo logo após seu filho ter feito. E se o seu filho não liderar? Se o seu filho não liderar ou se você quiser mostrar a ele um novo brinquedo, você pode mostrar à criança o que fazer e, em seguida, entregar os materiais a ela, ou pode demonstrar e, em seguida, entregar materiais iguais aos seus e ajudá-la a copiar o que você acabou de fazer. Por exemplo, para brincar com a massa de modelar, você pode criar uma forma usando um cortador de biscoito e, em seguida, dar um nome à forma, dizendo, é uma estrela. Em seu primeiro turno, você definiu um tema, mostrou ao seu filho como usar o cortador para criar uma forma e também introduziu uma nova palavra para desenvolver seu vocabulário.
Ou se a criança gosta de bolhas de sabão, você pode encher as bochechas de ar e soprar o ar da boca durante a sua vez com as bolhas de sabão, para que seu filho olhe para você e tenha a oportunidade de imitar o gesto. Nesse momento, você pode dizer soprar após soprar para nomear a ação e, em seguida, dizer bolinhas de sabão após soprar algumas. Eventualmente, você encontrará uma atividade conjunta em que ambos possam tomar a vez. Atividade: atribua nomes aos objetos e ações ao se envolver na tomada de vez. Adicionar palavras à brincadeira, como acabamos de descrever, é algo que a maioria dos pais faz automaticamente. É bom adicionar algumas palavras, dar nomes aos objetos, adicionar efeitos sonoros e nomear as ações. No entanto, para uma criança com autismo, é especialmente importante manter uma linguagem simples, quase tão simples quanto a da criança, como descrito com mais detalhes no capítulo 13. Se seu filho ainda não fala, mantenha sua linguagem curta e direta. Por exemplo, se a atividade envolve massa de modelar, você pode dar nomes aos objetos e ações da seguinte forma: massa de modelar, abrir, enrolar, empurrar, tocar, cortar, e aos cortadores de biscoito, por exemplo, quadrado, círculo, árvore, avião. Frases de duas palavras adequadas para ações podem incluir abrir massa, cortar massa, empurrar quadrado, colocar para fora, colocar para dentro, massa azul, em cima, etc. Para que seu filho aprenda sobre a tomada de vez, ele precisa observar você tomar a vez. Se parecer que ele não está prestando atenção, mude sua posição se ainda não estiverem frente a frente. Se possível, posicione os materiais na frente do seu rosto para que seu filho olhe para você e para os materiais. Não tenha medo de pegar rapidamente em um brinquedo. Diga é a minha vez, tome a sua vez e depois devolva o brinquedo a ele. Isso geralmente desperta a atenção da criança. Ela pode começar a ter birra porque não conhece a rotina, mas se você mantiver suas trocas de vez curtas e sempre devolver o brinquedo imediatamente, ele se acostumará à rotina da tomada de vez. Aqui estão algumas ideias de palavras que podem acompanhar as atividades conjuntas. Durante a brincadeira com brinquedos, quando for a vez do seu filho, pense no nome do objeto e diga-o em voz alta quando a criança estiver segurando, tocando ou tentando alcançá-lo. Faça o mesmo com ações simples que você e seu filho realizam com o objeto: colocar dentro, tirar, sacudir, enrolar, bater, abrir, fechar, rabiscar, aplaudir, pular, para cima, para baixo, etc. Repita a palavra quando for a sua vez de usar o objeto. Faça o mesmo durante jogos sociais sem objetos. Que ações, gestos e movimentos corporais ocorrem durante músicas e jogos físicos? Comece a dar nomes a todas essas oportunidades. Resumo do passo 3. O tema pode parecer repetitivo nas primeiras vezes, mas isso é necessário para que seu filho aprenda o que vai acontecer em seguida e aprenda a esperar sua vez. No entanto, também deve ser interessante e divertido, o que significa que seu filho deve ter sua vez rapidamente. Assim que você e seu filho pegarem o jeito, parecerá equilibrado em relação ao número de vezes para cada um dos parceiros. Na brincadeira, os parceiros são iguais. Veja se concorda com a maioria das afirmações na lista de verificação a seguir. Se concordar, agora você possui habilidades importantes para tomada de vez e para ensinar atividades conjuntas, habilidades que serão utilizadas no passo 4. Caso contrário, continue experimentando durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até encontrar métodos que funcionem para cada afirmação. Checklist da atividade. Qual é o tema da atividade conjunta? Encontrei objetos ou jogos que proporcionam oportunidades para tomada de vez com meu filho durante a brincadeira. Sigo a liderança do meu filho e imito suas ações quando é a minha vez. Tenho a atenção do meu filho quando é a minha vez. Utilizo linguagem simples para dar nomes aos objetos e ações durante a brincadeira. Eu e meu filho tomamos turnos e agimos como parceiros iguais para criar um tema quando brincamos juntos. E quanto a Kylie? Para os pais de Kylie, o maior desafio era como envolvê-la na tomada de vez sem entediá-la. Eles continuaram praticando a preparação com ela, ajudando-a a pegar a caixa dos sapatos com os brinquedos com os quais ela queria brincar e organizando os materiais na mesa ou no chão. Kylie já estava acostumada a essa rotina e entendia que os pais estavam lá para ajudá-la e apoiar seu interesse em brincar e se divertir.
Assim que os materiais estavam prontos, os pais de Kylie não sabiam muito bem como continuar envolvendo-se ou tomar sua vez na atividade. Eles queriam desesperadamente brincar com ela e mostrar coisas que achavam que ela iria gostar, mas não queriam que seus turnos a aborrecessem. Por isso, releram o capítulo 4 e prestaram atenção especial às estratégias de seguir a liderança da criança e usar a imitação para se tornarem parceiros de brincadeira mais engajados. Ter os brinquedos já organizados na caixa dos sapatos e incluir múltiplas peças facilitava pegar o próximo objeto e fazer exatamente o que Kylie havia feito com a peça anterior: colocar a próxima peça do quebra-cabeça, empilhar o próximo bloco, bater no tambor uma vez ou rabiscar uma vez no papel. Eles continuaram dando nomes aos objetos e ações de Kylie e às suas próprias: vaca, colocar dentro, bloco, em cima, pum, 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 ou marcador, rabiscar, rabiscar, rabiscar. Eles também começaram a prestar atenção ao ritmo e o quanto a atividade era recompensadora para Kylie, pois queriam ter certeza de que ela prestasse atenção aos seus turnos sem percebê-los como uma experiência negativa. Decidiram que seus turnos precisavam ser divertidos, rápidos e focados, realizando movimentos rápidos em sua vez, colocar uma peça no quebra-cabeça, adicionar um bloco à torre, bater no tambor uma vez ou rabiscar uma vez no papel. Também começaram a experimentar novas ações, gestos e efeitos sonoros para adicionar aos seus turnos, como fazer sons de animais ao colocar as peças no quebra-cabeça, fazer o bloco decolar do chão e aterrissar na torre ou desenhar estrelas e corações. Os favoritos de Kylie, no papel. Em breve, Kylie começou a prestar mais atenção aos turnos dos pais e a sorrir e rir devido aos sons ou efeitos que eles adicionavam à brincadeira, e, finalmente, a imitar as ações deles quando era sua vez. Ela começou a gostar mais das brincadeiras dos pais. Às vezes, ainda preferia brincar com os brinquedos à sua maneira e não aderia facilmente às ideias deles, mas isso não preocupava mais os pais. Se as coisas começassem a piorar, eles se sentiam confiantes com seu plano de reparação e aplicavam as mesmas estratégias de ajuda, imitação e narrativa da brincadeira antes de gradualmente assumirem mais turnos deliberados, mais divertidos na atividade. O resultado foi um repertório de temas ou ações de jogos comuns que tanto os pais quanto a filha podiam construir e desfrutar juntos. Passo 4. Expandir a atividade conjunta, acrescentar variações. Explicação. Quando brincamos, escolhemos uma ideia ou tema e repetimos durante a brincadeira, mas não ficamos limitados a repetir o mesmo tema exatamente da mesma forma o tempo todo. A tendência natural durante uma brincadeira é começar com um tema e, com o tempo, deixar a imaginação voar, adicionando interesse e diversão. Isso é a base para uma brincadeira criativa. Em um momento, as crianças podem estar brincando de casinha e, no próximo, serem super-heróis voando pela sala para salvar o mundo. Ou uma atividade que começou apertando massinha entre os dedos pode evoluir para criar animais e depois fazer esses animais correrem, saltarem e rastejarem pela mesa. A brincadeira das crianças geralmente evolui e varia à medida que avança, e queremos que as crianças com autismo possam participar de brincadeiras criativas com seus pares e também iniciar e contribuir com suas próprias ideias durante a brincadeira. É assim que elas aprendem sobre diferentes conceitos, o mundo da imaginação, interpretação, formas de desempenhar ações convencionais ou habituais com objetos do dia a dia. Adicionar materiais, ideias ou ações ao tema inicial é chamado de variação ou expansão. Isso destaca diferentes aspectos de uma atividade para que a criança aprenda diferentes conceitos, incluindo que os objetos podem ser usados de várias maneiras. Brincadeira flexível ajuda a desenvolver a criatividade e a imaginação da criança e evita o tédio, permitindo que a aprendizagem continue. Atividade: experimente várias maneiras de variar ou expandir o tema. Não existe uma forma certa de variar ou expandir um tema de brincadeira. Na verdade, a única forma errada é o adulto começar a dirigir a brincadeira e esperar que a criança o imite em tudo. Certifique-se de que o tema está bem estabelecido, já foi repetido algumas vezes, e que está seguindo seu filho tantas vezes quanto está pedindo para ele seguir você. Se estiver difícil pensar em variações, faça algo diferente com os mesmos materiais enquanto seu filho está olhando, e se ele não copiar ou tentar fazer algo diferente, então ajude-o a fazer o que você fez. Elogie seu filho por tentar. Depois, deixe-o fazer o que quiser com os materiais. Aqui estão algumas ideias para variar o tema.
Adicione novos materiais. Após tomar a vez com um brinquedo ou objeto, comece a adicionar mais peças às atividades de brincadeira e mostre ao seu filho como acrescentá-las ao tema. Por exemplo, se o tema é rabiscar com um marcador em um papel, introduza um marcador de cor diferente, adicione alguns adesivos que podem ser destacados, colocados no papel e coloridos. Ou introduza giz de cera e mostre ao seu filho como o giz pode ser usado para fazer marcas. Varie as ações. Após tomar a vez realizando uma ação, mude ligeiramente a ação. Por exemplo, se o tema é empilhar blocos e já houve tomada de turnos, comece a alinhá-los em vez de empilhá-los. E depois talvez faça um carro deslizar sobre os blocos como se fosse uma estrada. Acrescente mais etapas às ações que está realizando. Por exemplo, se o tema é colocar peças em um quebra-cabeça e você e seu filho têm tomado turnos retirando uma peça do recipiente e colocando-a no quebra-cabeça, então a variação pode ser retirar todas as peças do quebra-cabeça, espalhá-las pela mesa e depois mostrá-las um ao outro, dizendo os nomes das figuras antes de encaixá-las no lugar. Ou uma variação diferente pode ser, para uma criança que consegue fazer pedidos simples e dar nomes às imagens, pedir uma determinada peça a outra pessoa. Resumo do passo 4. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá desenvolvido diferentes estratégias para variar ou expandir a atividade conjunta. Veja se concorda com a maioria das afirmações na lista de verificação a seguir. Se concordar, agora você possui habilidades importantes para a tomada de vez e para ensinar atividades conjuntas, conhecimentos que serão utilizados no passo 5. Caso contrário, continue experimentando durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir métodos que funcionem para cada uma das afirmações. Checklist da atividade. Estou preparando uma atividade conjunta com meu filho? Meu filho está brincando com brinquedos ou objetos que outras crianças da idade dele iriam utilizar. Os objetos ou brinquedos têm várias peças que podem ser compartilhadas durante a brincadeira. Diferentes ações podem ser realizadas com o objeto ou brinquedo, para evitar que meu filho repita sempre a mesma ação. Todos os brinquedos ou objetos mecânicos com botões para ligar e desligar foram removidos ou escondidos, ou as pilhas retiradas. Lembrei-me de posicionar meu filho diante de mim e sentar-me ou ficar de pé em uma posição confortável, como sentar no chão, sentar em uma cadeira adequada para o tamanho dele ou ficar em pé junto a uma mesa com uma boa altura para brincar. Lembrei-me das regras de como seguir os interesses do meu filho, juntar-me a ele e imitar ou expandir suas ações durante a brincadeira. Estou consciente das 4 partes: preparação, tema, variação e encerramento, à medida que avançamos por elas. Os pais de Kylie pensaram nos diferentes objetos que Kylie apreciava e que também seriam adequados para desenvolver competências de atividades conjuntas e tomada de turno. Decidiram fazer experiências apenas com os brinquedos que envolviam várias peças. Reorganizaram os brinquedos de Kylie, colocando à vista os brinquedos ou objetos com várias peças, e arrumaram em armários ou na arrecadação todos os outros, pelo menos durante algum tempo. O resultado foi uma área para brincar contendo blocos de plástico, quebra-cabeças de animais, marcadores e adesivos, adereços de vestir, colares, malas, chapéus, pulseiras, óculos de sol, massa de modelar, animais da fazenda e tambores de brincar. Os pais de Kylie decidiram também incluir os livros preferidos de Kylie, assim como alguns novos, porque queriam incentivar e compartilhar esse interesse com ela. Pensaram que poderiam fazer tomada de turno com ela para mudar as páginas de um livro. Introduziram cada um dos brinquedos em um recipiente de plástico transparente para sapatos, de modo que todas as peças pudessem permanecer juntas e continuassem visíveis para Kylie quando ela e um dos pais estivessem decidindo qual usar para brincar. Dessa forma, incentivavam Kylie a pedir ajuda para tirar os brinquedos dos recipientes e também evitavam que a criança se tornasse desorganizada por ter muitos brinquedos disponíveis ao mesmo tempo. Descobriram que, ao fazerem isso, organizavam a brincadeira de Kylie desde o início, porque os pais e a criança podiam escolher juntos qual caixa de sapatos levar para a mesa, sofá ou chão. Da mesma forma, quando chegava a hora de arrumar, a caixa de sapatos estava perto deles para que pudessem ensiná-la a guardar todos os brinquedos e colocar a caixa na prateleira antes de escolherem a próxima caixa de sapatos. E quanto a Rachel? Depois de revisarem a lista de atividades para o passo 2, os pais de Rachel decidiram se livrar dos brinquedos eletrônicos.
Não só era extremamente difícil fazer com que o filho olhasse para eles quando estava com a atenção fixa nos sons e luzes, mas também quanto mais tempo ele passava com esses brinquedos, mais se envolvia em atividades como bater no braço e balançar o corpo. No entanto, os pais de Rashid entenderam que o filho poderia precisar de incentivo e ajuda para desenvolver interesse por brinquedos não eletrônicos. Antes de iniciar as atividades conjuntas, eles selecionaram um conjunto de objetos e brinquedos para descobrir quais ele poderia gostar. Observaram Rashid brincando com uma bola em uma rampa, colocando a bola no topo e observando-a deslizar pelo túnel, encaixando pinos em orifícios e tocando nas páginas dos livros que tinham texturas. Os pais ficaram radiantes por Rashid prestar atenção e parecer apreciar vários brinquedos não eletrônicos, e também por esses brinquedos envolverem várias peças, bolas, pinos, páginas, que podiam ser tocadas, entregues e com as quais se podia fazer tomada de turno e imitação durante a brincadeira. Os pais de Rashid sentiram que agora tinham um projeto inicial para começar as atividades conjuntas com o filho e releram as perguntas da lista de atividades do passo 2 com essas novas rotinas em mente. Passo 3. Definir o tema. Explicação. É importante criar um tema dentro da brincadeira, algo em que tanto o leitor como seu filho possam fazer tomada de turno para transformar a atividade em uma interação compartilhada. Se seu filho definir o tema, por exemplo, pegando um rolo para enrolar a massa de modelar, deslizando um carro para trás e para frente ou empilhando blocos, siga a liderança da criança e faça a mesma coisa em seu turno. Quando for a sua vez, você pode simplesmente imitar o que seu filho está fazendo usando outras peças do material. Por exemplo, seu turno pode ser adicionar outro bloco à torre, usar um segundo rolo em uma parte da massa de modelar ou pegar outra bola e colocá-la no tubo logo depois que seu filho o fizer. E se seu filho não liderar? Se seu filho não tomar a liderança, ou se você deseja apresentar a ele um novo brinquedo, você pode mostrar a ele o que fazer e, em seguida, entregar-lhe os materiais, ou pode demonstrar e, em seguida, fornecer à criança materiais semelhantes aos seus e ajudá-la a copiar o que você acabou de fazer. Por exemplo, ao brincar com massa de modelar, você pode criar uma forma com um cortador de biscoitos e dar um nome a essa forma, dizendo, é uma estrela. Em seu primeiro turno, você definiu um tema, mostrou ao seu filho como usar o cortador para criar uma forma e também introduziu uma nova palavra para expandir seu vocabulário. Ou se a criança gosta de bolhas de sabão, você pode encher as bochechas de ar e soprar as bolhas de sabão em seu turno, para que seu filho olhe para você e tenha a oportunidade de imitar o gesto. Nesse momento, você pode dizer soprar após soprar algumas bolhas e depois dizer bolinhas de sabão. Eventualmente, você encontrará uma atividade conjunta na qual ambos possam fazer tomada de turno. Atividade: atribuir nomes aos objetos e ações durante a tomada de turno. Adicionar palavras à brincadeira, como descrito anteriormente, é algo que a maioria dos pais faz automaticamente. É bom dar nomes aos objetos, adicionar efeitos sonoros e atribuir nomes às ações. No entanto, é especialmente importante manter a linguagem simples, quase tão simples quanto a da criança, para uma criança com autismo, como descrito com mais detalhes no capítulo 13. Se seu filho ainda não fala, mantenha sua linguagem curta e direta. Por exemplo, se a atividade envolve massa de modelar, você pode dar nomes aos objetos e ações da seguinte forma: massa de modelar, abrir, enrolar, empurrar, tocar, cortar, e aos cortadores de biscoitos, por exemplo, quadrado, círculo, árvore, avião. Frases curtas com duas palavras para descrever ações podem incluir abrir a massa, cortar a massa, empurrar o quadrado, colocar para fora, colocar para dentro, massa de modelar azul, por cima, etc. Para que seu filho aprenda sobre a tomada de turno, ele precisa observá-lo e ver você fazer sua vez. Se parecer que ele não está prestando atenção, mude sua posição para que vocês fiquem frente a frente, se ainda não estiverem. Se possível, posicione os materiais na frente do seu rosto, para que seu filho olhe para o seu rosto e para os materiais. Não hesite em pegar rapidamente em um brinquedo. Diga é a minha vez, faça a sua vez e depois devolva o brinquedo a ele. Isso geralmente chama a atenção da criança. Ela pode começar a ficar frustrada porque não conhece a rotina, mas se você mantiver suas vezes curtas e sempre devolver o brinquedo imediatamente, ela se acostumará à rotina da tomada de turno.
Aqui estão algumas ideias de palavras que podem acompanhar as atividades conjuntas. Durante a brincadeira com brinquedos, quando for a vez do seu filho, pense no nome do objeto e diga-o em voz alta enquanto a criança o segura, toca ou tenta alcançá-lo. Faça o mesmo com ações simples que você e seu filho fazem com o objeto, como colocar dentro, tirar, balançar, enrolar, bater, abrir, fechar, desenhar, aplaudir, pular, para cima, para baixo, etc. Repita a palavra quando for a sua vez de usar o objeto. Faça o mesmo durante os jogos sociais sem objetos. Quais ações, gestos e movimentos corporais ocorrem durante canções e jogos físicos? Comece a dar nomes a todas essas oportunidades. Resumo do passo 3. O tema pode parecer repetitivo nas primeiras vezes, mas é necessário para que seu filho aprenda o que acontecerá a seguir e aprenda a esperar sua vez. No entanto, também deve ser interessante e divertido, o que significa que seu filho deve ter sua vez rapidamente. Assim que você e seu filho se acostumarem com a dinâmica, o número de vezes para cada um dos parceiros parecerá equilibrado. Na brincadeira, os parceiros são iguais. Verifique se concorda com a maioria das afirmações na seguinte checklist. Se sim, você agora possui habilidades importantes para tomada de turno e para ensinar atividades conjuntas, habilidades que serão utilizadas no passo 4. Caso contrário, comece a experimentar durante as rotinas de brincadeira e cuidados até descobrir métodos que funcionem para cada afirmação. Checklist da atividade. Qual é o tema da atividade conjunta? Encontrei objetos ou jogos que proporcionam oportunidades para tomada de turno com meu filho durante a brincadeira. Sigo a liderança do meu filho e imito suas ações quando é a minha vez. Tenho a atenção do meu filho quando é a minha vez. Utilizo linguagem simples para dar nomes aos objetos e às ações durante a brincadeira. Eu e meu filho tomamos turnos, agindo como parceiros iguais para criar um tema quando brincamos juntos. E quanto a Kylie? Para os pais de Kylie, o maior desafio era como facilitar a tomada de turno sem aborrecê-la. Os pais continuaram a praticar a preparação com ela, ajudando-a a pegar a caixa de sapatos com os brinquedos com os quais ela queria brincar e organizando os materiais na mesa ou no chão. Kylie havia se acostumado a essa rotina e entendia que os pais estavam ali para ajudar e apoiar seu interesse em brincar e se divertir. Assim que os materiais estavam prontos, os pais de Kylie não sabiam ao certo como continuar envolvendo-se ou tomando sua vez na atividade. Eles queriam muito brincar com ela e mostrar coisas que pensavam que ela gostaria, mas não queriam que seus turnos a aborrecessem. Portanto, eles releram o capítulo 4 e prestaram atenção especial às estratégias de seguir a liderança da criança e usar a imitação para se envolverem mais na brincadeira como parceiros. Ter os brinquedos já organizados na caixa de sapatos e incluir várias peças facilitava pegar o próximo objeto e fazer exatamente o que Kylie havia feito com a peça anterior: colocar a próxima peça do quebra-cabeça, adicionar um bloco à torre, bater no tambor, rabiscar no papel com a caneta. Eles continuaram dando nomes aos objetos e ações de Kylie e deles, como vaca, colocar dentro, bloco, em cima, pum, 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 ou caneta, rabiscar, rabiscar, rabiscar. Eles também começaram a prestar atenção ao ritmo e a tornar a atividade gratificante para Kylie, para garantir que ela prestasse atenção aos turnos dele sem percebê-los como algo negativo. Eles decidiram que seus turnos deveriam ser divertidos, rápidos e focados, realizando movimentos rápidos em sua vez, como colocar uma peça no quebra-cabeça, adicionar um bloco à torre, bater no tambor uma vez ou rabiscar uma vez no papel. Eles também começaram a experimentar novas ações, gestos e efeitos sonoros para adicionar aos seus turnos, como fazer sons de animais enquanto colocavam as peças do quebra-cabeça, fazer o bloco decolar do chão e pousar na torre ou desenhar estrelas e corações, os favoritos de Kylie, no papel. Em breve, Kylie começou a prestar mais atenção aos turnos dos pais, sorrir e rir devido aos sons ou efeitos que eles adicionavam à brincadeira, e, finalmente, imitar as ações deles quando era a vez dela. Ela começou a gostar mais da brincadeira com os pais. Às vezes, ela ainda preferia brincar com os brinquedos do seu jeito e não aderia facilmente às ideias dos pais, mas isso não preocupava mais os pais. Se as coisas começassem a piorar,
eles se sentiam confiantes em seu plano de reparação e aplicavam as mesmas estratégias de ajuda, imitação e narração da brincadeira antes de gradualmente tomarem mais turnos deliberados, porém divertidos, na atividade. O resultado foi um repertório de temas ou ações de jogos comuns que tanto os pais quanto a filha podiam construir e desfrutar juntos. Passo 4. Expandir a atividade conjunta, adicionar variações. Explicação. Quando brincamos, escolhemos uma ideia ou tema e o repetimos durante a brincadeira, mas isso não significa que estamos limitados a repetir o mesmo tema da mesma forma o tempo todo. Naturalmente, durante uma brincadeira, tendemos a começar com um tema e, depois de um tempo, deixar nossa imaginação fluir, adicionando interesse e diversão. Essa é a base para uma brincadeira criativa. Em um momento, as crianças podem estar brincando de casinha, e no próximo, podem ser super-heróis voando pela sala para salvar o mundo. Ou uma atividade que começou apertando a massa de modelar entre os dedos pode se transformar em criar animais e fazê-los correr, pular e rastejar pela mesa. A brincadeira das crianças geralmente evolui e varia à medida que avança, e queremos que as crianças com autismo sejam capazes de participar de brincadeiras criativas com seus pares, assim como iniciar e contribuir com suas próprias ideias durante a brincadeira. É assim que elas aprendem sobre conceitos diferentes, como o mundo da imaginação, interpretação e formas de realizar ações convencionais com objetos do cotidiano. Adicionar materiais, ideias ou ações ao tema inicial é chamado de variação ou expansão. Isso destaca diferentes aspectos de uma atividade, permitindo que a criança aprenda diferentes conceitos, incluindo o fato de que os objetos podem ser usados de diferentes maneiras, brincadeira flexível, ajudando a desenvolver a criatividade e imaginação da criança e evitando o tédio para que a aprendizagem possa continuar. Atividade: experimente várias formas de variar ou expandir o tema. Não há uma maneira certa de variar ou expandir um tema de brincadeira. Na verdade, a única forma errada é quando o adulto começa a dirigir a brincadeira e espera que a criança o imite em tudo. Certifique-se de que o tema esteja bem estabelecido, já o repetiu algumas vezes, e que esteja seguindo seu filho tantas vezes quanto está pedindo que ele o siga. Se for difícil pensar em variações, faça algo diferente com os mesmos materiais enquanto seu filho está observando, e se ele não copiar ou tentar fazer algo diferente, então ajude-o a fazer o que você fez. Elogie seu filho por tentar e depois deixe-o fazer o que ele quiser com os materiais. Aqui estão algumas ideias para variar o tema. Acrescente novos materiais. Depois de tomar a vez com um brinquedo ou objeto, comece adicionando mais peças à atividade de brincadeira e mostre ao seu filho como adicioná-las ao tema. Por exemplo, se o tema é rabiscar com um marcador em um papel, introduza um marcador de cor diferente, adicione alguns adesivos que podem ser destacados, colocados no papel e coloridos, ou introduza giz de cera e mostre como ele pode ser usado para fazer marcas. Varie as ações. Depois de tomar a vez realizando uma ação, mude um pouco a ação. Por exemplo, se o tema é empilhar blocos e já houve tomadas de turno, comece a alinhá-los em vez de empilhá-los. Em seguida, você pode fazer um carro deslizar sobre os blocos como se fosse uma estrada. Acrescente mais passos às ações que você está realizando. Por exemplo, se o tema é colocar peças em um quebra-cabeça e você e seu filho têm tomado turnos retirando uma peça do recipiente e colocando-a no quebra-cabeça, a variação pode ser tirar todas as peças do quebra-cabeça, espalhá-las pela mesa e depois mostrá-las um ao outro dizendo os nomes das figuras antes de encaixá-las no lugar. Ou uma variação diferente pode ser, para uma criança que consegue fazer pedidos simples e dar nomes às imagens, pedir uma determinada peça a outra pessoa. Resumo do passo 4. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá desenvolvido diferentes estratégias para variar ou expandir a atividade conjunta. Verifique se concorda com a maioria das afirmações na checklist a seguir. Se sim, você agora possui habilidades importantes para a tomada de turno e para ensinar atividades conjuntas, conhecimentos que serão utilizados no passo 5. Caso contrário, continue experimentando durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir métodos que funcionem para cada uma das afirmações. Checklist da atividade. Será que estou variando ou expandindo a atividade conjunta? Sei como adicionar novos materiais ao tema inicial da brincadeira que estabeleci com meu filho. Sei como adicionar novas ações ao tema inicial. Sei como adicionar novos passos ao tema inicial.
Meu filho parece confortável com a variação, brincando com os objetos, sorrindo às vezes, concentrado na brincadeira e calmo, interessado ou feliz, excitado, e continuando com a tomada de turno. E quanto a Rashid? Em substituição aos brinquedos eletrônicos que foram deixados de lado, os pais de Rashid introduziram uma variedade de outros brinquedos para ver se ele gostaria de alguns deles. Ele gostou da bola na rampa, dos pinos e de um livro com texturas. Esses brinquedos foram usados para preparar atividades conjuntas com Rashid. A criança sempre escolhia com qual deles gostaria de brincar, e a mãe imitava suas ações para estabelecer a tomada de turno e iniciar o primeiro tema. Com a bola ou o pino, os turnos requeriam que cada parceiro empurrasse ou introduzisse o objeto no orifício. Nos livros, Rashid pegava o livro, virava as páginas, enquanto Jocelyn tocava nas texturas ou apontava para as imagens depois da mudança de página. Jocelyn também se certificava de dar nomes a todos os objetos, imagens e ações que ocorriam durante a brincadeira, como empurre a bola, pino dentro, mais bola, abre o livro, vez, é um rato, é suave, etc. Jocelyn decidiu expandir o tema da brincadeira para aumentar o interesse de Rashid e o tempo gasto na atividade. Ela começou adicionando novos materiais, de forma a não perturbar ou alterar as ações que Rashid já estava acostumado e apreciava. Para a bola na rampa, durante seu turno, Jocelyn mostrou a Rashid como acertar na bola com um martelo para fazê-la descer pela rampa. Ela repetiu a ação com um novo item durante seus turnos, enquanto Rashid continuava a usar as mãos para empurrar a bola. No entanto, Jocelyn exagerou o movimento com efeitos sonoros, alternando entre bater na bola devagar, rapidamente e com suavidade, força usando o martelo. Após alguns turnos mostrando o exemplo com o martelo, ela entregou-o a Rashid e rapidamente o ajudou a segurá-lo e a bater na bola. Em seguida, ela alternou entre deixá-lo usar o martelo e as mãos, para que ele não perdesse o interesse por achar o novo tema muito difícil. Às vezes, ela também oferecia escolhas entre bola versus martelo e bater, com o martelo, versus empurrar, com as mãos, para que Rashid sentisse que as interações e tomadas de vez eram equilibradas. Jocelyn continuou a dar nomes a todos os objetos e ações na atividade, ajudando Rashid a compreender e começar a imitar palavras simples relacionadas às coisas que ele queria fazer. Uma vez que foi bem-sucedida ao adicionar novos materiais, como o martelo, Jocelyn decidiu tentar introduzir outras ações novas. Ela começou mostrando a Rashid outras ações que ele poderia fazer com os pinos. Por exemplo, em vez de martelá-los, ela mostrou como empilhá-los em uma torre com os conectores em cada extremidade, em seguida, como fazer a torre rolar pela mesa quando atingia uma altura razoável. Rashid não estava esperando por essa mudança, mas observava atentamente enquanto a torre multicolorida rolava do lado da mesa onde estava a mãe até o lado dele. Em seguida, Jocelyn disse rolar e ajudou Rashid a empurrá-la de volta para o lado dele. Ela acrescentou mais um pino à torre e a fez rolar novamente, agora ajudando Rashid a fazer o mesmo. Após mais alguns turnos, Rashid começou a fazer a torre rolar sozinho, com sorrisos e entusiasmo, até que a torre ficou tão alta que se desfez em pedaços. No entanto, isso não preocupou Jocelyn, porque agora ela tinha outra ação para nomear, os pinos caíram, e uma oportunidade para criar novamente atividade conjunta com vários temas. Passo 5. Encerrar a atividade conjunta e fazer a transição para a seguinte. Explicação. Depois de planejar por um tempo, é provável que uma das três coisas aconteça: ou o interesse do seu filho diminui, ou o seu próprio interesse diminui, ou você não consegue pensar em mais nada para fazer e a brincadeira se tornou muito repetitiva. Quando não houver mais nada para ensinar ou quando você e seu filho perderem o interesse, é hora de arrumar o brinquedo e passar para outra atividade. Isso é chamado de encerramento. Em um encerramento ideal, um dos parceiros faz um movimento para terminar, mas ambos continuam agindo como parceiros. Siga a liderança do seu filho, mas ofereça orientação durante o encerramento. Atividade. Mantenha uma parceria equilibrada ao encerrar e fazer a transição. Aqui estão algumas ideias para encerrar a atividade conjunta e seguir em frente. Se você perceber sinais de que a atividade perdeu seu potencial de ensino, sugira algo como já acabou? Devemos parar e retire o recipiente que contém as peças, colocando uma peça dentro dele e incentivando seu filho a fazer o mesmo.
Ambos podem arrumar as peças, fechar o recipiente juntos, guardá-lo no lugar e, em seguida, fazer a transição para uma nova atividade. Se o seu filho der indicações de que terminou, como recusar-se a continuar brincando com os materiais, afastá-los, começar a se afastar, se tornar muito repetitivo a ponto de dificultar a tomada de turno ou mostrar uma perda de interesse por meio de uma perda de energia, sugira que é hora de encerrar e começar a arrumar. Algumas crianças, depois de aprenderem a rotina, podem dizer acabou por conta própria ou começar a arrumar os materiais e liderar o processo de encerramento. Se a atividade se tornar realmente repetitiva, mas seu filho quiser continuar, ofereça uma nova atividade que seja muito atraente para ele, para que ele continue motivado a brincar com você. Apresente o novo brinquedo enquanto ele ainda estiver brincando de forma repetitiva com o anterior. Mostre-o a ele, faça-o funcionar e torne-o incrível. Observe se ele tenta alcançá-lo. Se sim, faça uma troca, dando-lhe o novo brinquedo em troca do anterior, guarde-o rapidamente, fora de vista. Há boas chances de isso funcionar bem, e você estará iniciando uma nova atividade conjunta. Se não der certo e seu filho protestar, devolva-lhe uma ou duas peças, mas uma quantidade mínima, e tente novamente depois de alguns minutos com um brinquedo diferente. Eventualmente, seu filho começará a ficar entediado. Ao fazer a transição para outra atividade, como decidir entre uma rotina social sensorial e uma atividade conjunta com objetos? Recomendamos alternar entre rotinas sociais sensoriais e rotinas de atividades conjuntas focadas em objetos para manter as coisas animadas e variadas. Algumas crianças têm preferência por uma ou outra. Por exemplo, se uma criança prefere rotinas de atividades conjuntas orientadas para objetos, você terá que se esforçar para adicionar rotinas sociais sensoriais. Se uma criança não gosta de objetos, você terá que introduzir gradualmente as rotinas de atividades conjuntas focadas em objetos. Com o tempo, à medida que as brincadeiras do seu filho se tornarem mais maduras e sofisticadas, você descobrirá que naturalmente poderá incorporar cada vez mais trocas sociais em rotinas de atividades conjuntas orientadas para objetos. Os dois tipos de rotinas se tornarão cada vez mais semelhantes. Pense em crianças pré-escolares brincando de máscaras ou super-heróis. Existem tantos elementos sociais nessas brincadeiras quanto ações focadas em objetos. Tanto na pré-escola quanto no jardim de infância, os programas escolares fornecem ambos os tipos de atividades. As brincadeiras livres muitas vezes envolvem mais ações com objetos, e os momentos de círculo envolvem canções, jogos de dedos e outras rotinas sociais sensoriais. As atividades com livros e representação frequentemente misturam os dois tipos. Ao garantir que você está usando os mesmos tipos de rotinas que crianças da mesma idade também usam, tanto em rotinas sociais sensoriais quanto em rotinas de atividades conjuntas focadas em objetos, você está preparando seu filho para experiências de aprendizagem em grupo. Resumo do passo 5. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas, terá desenvolvido todas as fases ou passos de uma atividade conjunta e agora possui várias rotinas que você e seu filho podem fazer diariamente e compartilhar um com o outro. Verifique se concorda com a maioria das afirmações constantes na checklist a seguir. Se concordar, agora você possui habilidades importantes para tomada de vez e ensinar atividades conjuntas. Caso contrário, comece a fazer experiências durante as rotinas de brincadeiras e cuidados até descobrir alguns métodos que funcionem para cada uma das afirmações. Então, e Kylie? Os pais de Kylie estavam preocupados com a falta de interesse dela nas rotinas sociais sensoriais. Sem objetos, ela não parecia se interessar por nada. Mas eles perceberam o quanto Kylie gostava quando lhe faziam cócegas com objetos, e mais recentemente, quando o pai usava uma peça de um quebra-cabeça de um animal e fazia o som do animal antes de mostrar o desenho no quebra-cabeça. Eles sabiam, depois de ler o capítulo 5, que adereços podem ajudar as crianças a se concentrarem nos rostos e corpos das pessoas durante essas rotinas. Então, a mãe começou a fazer turnos com Kylie batendo em um tambor com um pau ou com as mãos. Depois de alguns turnos, a mãe cobriu o rosto com o tambor e começou a brincar de cucu. Ela fez isso algumas vezes, exagerando o cucu e fazendo cócegas em Kylie depois de aparecer de trás do tambor. Em seguida, a mãe colocou o tambor na frente do rosto de Kylie e disse cucu enquanto afastava o tambor e fazia cócegas nela.
Kylie gostou desse jogo por alguns minutos, mas depois começou a se afastar, indicando que estava terminado. A mãe reconheceu isso e pegou uma língua de sogra para soprar. Kylie nunca tinha visto esse brinquedo antes e rapidamente se aproximou da mãe para pegar a corneta. A mãe soprou algumas vezes, e a cada vez, cantava: "Se você está feliz e sabe disso, sopre sua corneta", seguido pelo som da corneta. Em seguida, ela entregou a corneta para Kylie soprar, e toda vez que Kylie soltava o ar, a mãe soprava a corneta e cantava um verso da música. A mãe não sabia ao certo se Kylie realmente apreciava a música, mas isso não importava mais, porque pelo menos agora havia duas rotinas sociais sensoriais que poderiam ser alternadas com os jogos focados em objetos. A mãe também entendeu a importância de praticar essas rotinas com mais frequência ao longo do dia, para que se tornassem cada vez mais familiares para Kylie e ela pudesse começar a gostar mais delas com o tempo. Checklist da atividade. Será que estou encerrando a atividade conjunta e seguindo em frente? Sei quando meu filho está perdendo o interesse em uma atividade conjunta. Sei quando a atividade está se tornando muito repetitiva ou está excitando meu filho demais ou não está o excitando o suficiente. Meu filho me ajuda a arrumar durante a atividade conjunta. Se meu filho resistir ao encerramento de uma atividade conjunta, utilizo estratégias de reparação, oferecer uma escolha, introduzir um novo brinquedo, trocar materiais, para ajudar na transição para a próxima atividade conjunta. Consigo ajudar meu filho a fazer a transição para uma nova atividade, mantendo sua atenção e interação. Passo 6. Desenvolver atividades conjuntas durante outras rotinas diárias para promover múltiplas áreas de desenvolvimento. Explicação. Todos os tipos de rotinas de cuidados têm uma estrutura de atividade conjunta. Por exemplo, as refeições têm um início: sentar a criança na cadeira, colocar um babador, lavar as mãos, um tema, dispor a comida para a criança começar a comer, uma ou mais variações. Você também se senta, geralmente perto da criança, interage com seu filho, come algo e até compartilha sua comida com a criança, responde aos pedidos e recusas da criança, oferece um copo e, às vezes, algo diferente para ela comer, e um encerramento: pergunta: já terminou? Limpa as mãos e o rosto, desamarra o babador, retira a bandeja, coloca a criança no chão. No capítulo 5, mencionamos a importância de encontrar maneiras de incluir o máximo possível de breves interações sociais com seu filho durante suas rotinas diárias de cuidados. Pensar em cada uma dessas rotinas diárias como uma oportunidade para uma atividade conjunta pode ajudá-lo a pensar em novas formas de realizar essas interações. Às vezes, é difícil encontrar tempo suficiente para sentar e brincar com seu filho. Então, encontrar maneiras de se envolver em atividades conjuntas durante as rotinas de cuidados diários que compõem o seu dia é uma forma de garantir que seu filho tenha muitas oportunidades de prática e aprendizado. Acabamos de mencionar as 4 fases de uma refeição, que se encaixam em cada um dos 4 passos para realizar uma atividade conjunta. Tire um minuto para pensar na hora do banho. Veja se consegue pensar em como as 4 fases: iniciar, preparar uma atividade conjunta, criar um tema, expandir, variar o tema e encerrar a atividade, seguir em frente, se encaixariam nesse caso. Depois de refletir sobre o assunto, continue lendo e veja como a hora do banho pode ser similar e diferente do nosso exemplo. Início: preparação. Ir para o banheiro, abrir a torneira da água, despir a roupa. Tema: entrar na água, ensaboar-se, retirar o sabão. Variação e expansão: falar sobre as partes do corpo enquanto as lava, brincar com a espuma e as bolhas, brincar com os brinquedos de banho, encher um recipiente e despejar água, chapinhar, chutar, soprar bolhas de sabão e muito mais. Encerramento, transição: sair da banheira, secar-se, vestir o pijama. Agora, como você cria o tipo de interação que acabamos de descrever para que seu filho participe ativamente e tome turnos na atividade? Seu filho pode participar da fase de início, entrando no banheiro com você, em vez de ser levado no colo, ajudando a abrir a torneira da água ou colocando as mãos debaixo da água para sentir, jogando brinquedos na água, ajudando a tirar a roupa, mesmo que seja apenas puxando a camiseta pela cabeça ou as meias pelos pés, e colocando a roupa suja no cesto, e respondendo com as mãos estendidas e talvez algumas palavras quando você oferecer para pegá-lo e colocá-lo na água, em vez de pegar a criança por trás e colocá-la na água. Como seu filho pode participar da fase do tema?
tomando turnos para lavar a barriga, o peito, os braços e as pernas com a esponja, entregando o sabão para você, ajudando a esfregar o shampoo no cabelo, segurando o copo enquanto você o enche de água, despejando água na barriga ou no peito ensaboado. Todas essas opções são oportunidades para tomar turnos, com linguagem acompanhando e modelando. A fase de variação é provavelmente a mais fácil de imaginar, pois é o momento de brincadeira durante o banho. É uma ótima hora para brincar de forma recíproca. Em vez de colocar sabão na barriga da criança, coloque na cabeça. Enquanto brinca com o pato de borracha, coloque sabão no pato, sabão no pato. O encerramento pode envolver seu filho guardando os brinquedos em um recipiente apropriado, colocando o sabão na saboneteira, sentando-se para secar, oferecendo as mãos e os pés quando solicitado para secá-los, ajudando a secar o cabelo molhado com uma toalha, aplicando loção na barriga e nas pernas, ajudando a pentear o cabelo, etc. Todas as atividades que você faz rotineiramente podem incluir seu filho e se tornar experiências de aprendizado social e de linguagem muito ricas. Tudo isso leva mais tempo? Sem dúvida. É transformar todas as atividades típicas em uma brincadeira recíproca e oportunidades de ensino que seu filho pode absorver. É muito mais fácil realizar as rotinas sem muita estrutura, afinal, muitas vezes, só queremos terminar o banho. É fácil e rápido trocar a fralda, vestir ou alimentar a criança enquanto reproduz um vídeo e a criança está assistindo. No entanto, quando você adiciona os 4 passos de uma atividade conjunta e a estrutura de tomar turnos às suas atividades diárias com a criança, você está proporcionando a ela uma série de elementos de aprendizagem importantes. Você está ajudando o seu filho a aprender o que vem a seguir, como a atividade se desenrola, quando começa e quando termina. Isso torna-se mais previsível para seu filho e dá a ele maneiras de participar, em vez de ser apenas um receptor passivo dos cuidados. Você está ajudando seu filho a aprender o significado das palavras, gestos e a estrutura da vida diária. Você está ajudando-o a aprender a imitar, observar, fazer, prestar atenção às outras pessoas e responder quando alguém fala com ele. Quase todas as atividades que você realiza com seu filho podem se tornar uma atividade conjunta: escovar os dentes, ter ajuda dele em um projeto de cozinha, vestir e despir, passear, rotinas da hora de dormir e sair de casa. Quando a vida diária de uma criança inclui todas essas oportunidades de aprendizado e interações contínuas com você e outros cuidadores, ela recebe intervenção durante todo o dia. Além disso, é provável que você considere isso mais divertido, pois encontrará o sorriso de seu filho ao longo dessas trocas, e não há nada mais satisfatório para um pai do que ver um filho feliz e entusiasmado. A atividade a seguir fornecerá as ferramentas para identificar potenciais passos de uma atividade conjunta dentro das atividades diárias de cuidado e brincadeira com seu filho. Atividade: invente uma estrutura de atividade conjunta para suas atividades diárias. Dedique alguns minutos nos próximos dias observando como você e seu filho realizam os 6 tipos de atividades mencionadas no capítulo 4. Brincadeira com brinquedos ou outros objetos. Brincadeira social. Refeições. Cuidados: banho, vestir, mudar a fralda, hora de dormir. Atividades com livros. Tarefas domésticas. Aqui estão algumas sugestões para pensar em suas rotinas diárias em termos de atividades conjuntas. Para cada um dos 6 tipos de atividades mencionados, pense em até que ponto você utiliza a estrutura de 4 partes de uma atividade conjunta. Quais dessas atividades incluem preparação, tema, variação e encerramento, transição para a próxima atividade? Quais atividades não possuem essas estruturas e poderiam se beneficiar delas? Ao identificar atividades que poderiam se beneficiar mais de uma estrutura de atividade conjunta, use o quadro na página 129 para pensar e planejar como você poderia criar uma estrutura de atividade conjunta para elas. Faça várias cópias do quadro, se precisar de mais espaço. Comece fazendo uma lista de potenciais temas, as ações que você poderia realizar em cada etapa que seu filho gostaria. Se você não tem certeza de como seu filho iria responder, não se preocupe. Você sempre pode experimentar e fazer alterações com base no que funcionou e no que não funcionou. Depois de identificar o tema, identifique uma variação para esse tema. Em seguida, pense no encerramento. Como você pode encerrar a atividade em conjunto com seu filho para que ele participe da conclusão? Por fim,
pense na preparação da mesma forma. Como vocês podem iniciar a atividade juntos para que seu filho saiba o que está por vir e esteja pronto para participar? Em seguida, tente responder as perguntas a seguir com base em suas observações durante este passo. Para cada uma das 6 atividades. Como meu filho e eu podemos nos preparar para a atividade conjunta? Qual é o tema da atividade conjunta? Como fazemos turnos com o tema? Como posso variar ou expandir a atividade conjunta? Como fazemos turnos nas variações? Como meu filho e eu podemos encerrar e fazer a transição para a próxima atividade conjunta juntos? Aqui estão algumas ideias específicas para estruturar suas rotinas diárias como atividades conjuntas. Atividades com livros. Preparação. Escolha um livro entre 2 e posicione-se frente a frente. Tema. Seu filho abre o livro e olha as imagens. Você aponta para elas e diz o nome. Em seguida, é sua vez de apontar para a próxima figura e dizer o nome. Repita algumas vezes. Variação. Adicione algo diferente, como desempenhar uma ação em um livro de ação, adicionar efeitos sonoros, contar os patinhos ou cantar uma música relacionada. As variações também podem incluir expandir a história do livro, adicionar mais páginas, fazer com que seu filho aponte ou faça perguntas. Não se preocupe em pensar nas variações a menos que a atividade do livro pareça muito repetitiva. Encerramento transição. Seu filho ajuda a guardar o livro no lugar apropriado e escolhe outro brinquedo. Mudar a fralda. Preparação. Entregue a fralda ao seu filho, isso indica o que está por vir, e caminhem juntos, de mãos dadas, até a área de troca de fraldas. Faça com que seu filho estenda as mãos para ser pego. Tema. Faça com que seu filho lhe entregue a fralda, os lenços umedecidos e assim por diante. Variação. Pratique um jogo social enquanto seu filho ainda está deitado de costas após colocar uma fralda limpa, como brincar de formiguinha, escondidas ou vou te pegar ou Transformers. Encerramento transição. Seu filho se senta, estende as mãos para ser pego, descarta a fralda suja no lixo e sai da área de troca de fraldas. Refeições. Preparação. Seu filho estende as mãos para ser pego e é colocado na cadeira. Ajude a colocar o babador e permita que ele escolha a bebida ou a comida primeiro. Tema. Seu filho começa a comer ou beber primeiro, seguido por você. Variação. Experimente comidas novas, dê a ele pedacinhos para comer, faça jogos de imitação, use colher ou garfo, tente novos alimentos ou finja alimentar uma boneca ou um bicho de pelúcia. Encerramento transição. Seu filho lhe entrega o prato, o copo, a colher, ajuda a limpar as mãos e o rosto, ajuda a limpar a bandeja, estende as mãos para ser pego e colocado no chão. Saídas. Preparação. Pegue os sapatos e as meias. Faça com que seu filho se sente perto da porta, vista o casaco, calce os sapatos e as meias enquanto a criança ajuda. Abra e feche a porta. Tema. Qualquer atividade que seu filho escolher. Tomar turnos pode envolver indicar ao seu filho para balançar, empurre a criança a partir da frente para poder interagir com ele, tocar nos pés, etc., jogar bola, cavar juntos na areia, pegá-lo no final do escorrega, etc. Variação. Adicione uma segunda atividade. Encerramento transição. Guarde as bolas, a pau ou outro equipamento. Dê a mão a seu filho para entrar em casa. Tire os sapatos e as meias e guarde-os. Lave as mãos e dê a ele um copo de água. Vestir. Preparação. Pegue as roupas e coloque-as no chão, na cama ou no local onde você costuma se vestir. Tema. Entregue a camiseta ao seu filho e ajude-o a vesti-la pela cabeça, espere que a criança puxe a camiseta pela cabeça, e assim por diante. Variação. Cada peça de roupa adicional. Encerramento, transição. Termine com uma música, aplausos, feche gavetas ou portas de armários, olhe-se no espelho e dê nomes às peças de roupa ou outro ritual. Resumo do passo 6. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas acima, agora tem ideias ou esquemas para os tipos de rotinas de atividades conjuntas que pode incluir em suas atividades diárias, e está pensando nessas atividades como oportunidades de participação para a criança. Verifique se concorda com a maioria das afirmações na lista de verificação a seguir.
Se concordar, agora tem planos para usar a estrutura de atividade conjunta para envolver seu filho em muitas mais oportunidades de aprendizagem recíprocas durante as atividades diárias. Caso contrário, continue experimentando a estrutura de atividade conjunta durante as rotinas de cuidado e brincadeira até encontrar métodos que funcionem para cada uma das afirmações. Checklist da atividade: estou variando ou expandindo a atividade conjunta. Sei como preparar uma série de jogos com brinquedos ou outros objetos com os quais meu filho gosta de brincar ou jogos sociais sem brinquedos. Sei como realizar o tema ou ação principal do jogo que fará meu filho sorrir. Tenho ideias de como variar essas atividades ou adicionar novos materiais ou ações de brincadeira que acredito que meu filho gostará. Tenho ideias de como meu filho pode me ajudar a encerrar a atividade e escolher a próxima. Tenho planos para usar a estrutura de 4 partes da atividade conjunta durante as refeições do meu filho. Tenho planos para usar a estrutura de 4 partes da atividade conjunta nas brincadeiras ao ar livre. Experimentei a estrutura de 4 partes da atividade conjunta nas atividades com livros. Estou usando a estrutura de 4 partes da atividade conjunta durante a hora do banho e outras atividades de cuidados. Resumo do capítulo. Este capítulo se concentrou no desenvolvimento de uma dança recíproca com seu filho durante as atividades conjuntas de 4 partes com brinquedos, jogos sociais e rotinas de cuidados diários. Desenvolver essa forma de tomada de turno para interagir com seu filho e elaborar essas atividades conjuntas para enquadrar brincadeiras e rotinas de cuidados diários oferece mais oportunidades de aprendizado para seu filho, maior exposição à linguagem, mais interações sociais e a oportunidade de participar e aprender os detalhes da vida diária. Agora é a sua vez, divirta-se. Registro das 4 partes da atividade conjunta. A tabela abaixo mostra um exemplo de como registrar as 4 partes da atividade conjunta. Exemplo: preparação, tema, variação, encerramento, transição, brinquedo ou outro objeto, escolher o brinquedo a ser usado e onde sentar, tomada de turno para empurrar os comboios pelos carris. Os comboios podem chocar, passar por cima ou por baixo de pontes, introduzir os comboios e os carris na caixa e escolher a próxima atividade. Objetivo: ensinar ao seu filho a estrutura recíproca da atividade conjunta. Passos: posicione-se diante do seu filho e coloque os materiais importantes entre os dois. Mantenha-se sob o holofote. Assegure-se de que a criança observe suas tomadas de vez. Narre, diga os nomes dos objetos e acrescente palavras simples, canções e efeitos sonoros. Enquadre as atividades de brincadeira e cuidados nas 4 partes da estrutura da atividade conjunta: início, preparação, tema, variações, encerramento, transição. Mantenha um estilo de tomada de turno recíproca ao longo de cada uma das partes das suas atividades conjuntas.